Hoje eu irei falar sobre o capítulo 7 da ação rescisória, especificadamente sobre os artigos 967 e 972 do Código de Processo Civil. O artigo 967, ele diz que tem legitimidade para propor ação rescisória. Inciso 1º. Quem for parte no processo ou seu sucessor a título universal ou singular. Inciso 2º. O terceiro é juridicamente interessado. Inciso 3º. O Ministério Público quando a. Se não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória intervenção. b. Quando a decisão rescindenda é o efeito da simulação ou colução das partes a fim de fraudar a lei. c. Em outros casos em que impõe a sua atuação. Inciso 4. Aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção e o parágrafo único. Nas hipóteses do artigo 178, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal de ordem jurídica quando não for parte. Então, as partes, elas são os principais legitimados da ação rescisória. Por partes, a gente entende-se, então, que é o autor e o réu da ação originária e aquele que, em razão de intervenção de terceiros, assumiram essa qualidade. É o caso, então, do denunciado e dos chamados ao processo. Nessas duas hipóteses, a intervenção de terceiro ela adquire natureza de verdadeira ação. O denunciado e os chamados figuram como litisconsortes do denunciante e do chamante. As partes da ação rescisória não ocuparão necessariamente os mesmos polos que ocuparam na ação originária. É possível que o ator da rescisória tenha figurado como réu desta e vice-versa. Salvo a hipótese de que o dispositivo da decisão possa ser cindido em capítulos autônomos, haverá necessidade de citação de todos aqueles que figuram no polo oposto na ação originária. No artigo 967, no inciso 3º, nas letras A, B e C do Código de Processo Civil, ele enumera as hipóteses de legitimidade do Ministério Público, que se não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatório a intervenção quando a decisão rescindida é o efeito da simulação ou colusão das partes, a fim de fraudar a lei, ou em outros casos em que impõe a sua atuação. Eles referem-se, então, à situação em que ele não atuou como parte, pois se foi autor ou réu, poderá valer-se, então, do artigo 967, no inciso 1º do Código de Processo Civil. Não tendo sido, ele poderá, então, ajuizar a rescisória em razão da nulidade do processo, exatamente por sua não intervenção nos casos em que era obrigatório, e mesmo quando a sua participação como fiscal de ordem jurídica não era necessária, mas verifique-se que houve simulação ou colusão e que as partes se uniram para obter por meio de processo um resultado ilegal ou fraudulento, por fim, então, poderá ajuizá-la também nos outros casos em que a lei impõe a sua atuação. Ainda há casos em que a lei ela determina a intervenção obrigatória de determinadas pessoas ou entes no processo, que é o caso, por exemplo, do curador especial em favor do réu revel citado fictamente ou do réu revel preso. Se eles não forem ouvidos e o juiz proferir decisão de mérito desfavorável por atelado, eles estarão legitimados à propor ação rescisória. Agora eu vou falar sobre o artigo 972. Se os fatos alegados pelas partes eles dependerem de prova, o relator ele poderá delegar a competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda, fixando o prazo de 1 a 3 meses para a devolução dos autos. Então, ele trata que as partes elas têm o direito de provar os fatos alegados por todos os meios de prova, além de prova documentável juntadas aos autos. Em razão disso, o relator ele poderá colher essas provas ou determinar através de uma carta de ordem que o juízo que proferiu a decisão rescindenda ele colha as respectivas provas. Aqui também o prazo ele é judicial, então no qual o relator ele fixará dentro do limite legal o prazo para que o juízo de primeiro grau conclua a produção de provas.